Fundamentos Econômicos da Sociedade, do livro Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira. E aí vamos pensar, ter uma visão geral, do processo de produção. Em relação a isso, nós precisamos lembrar que quando vamos a um supermercado, a gente compra gênero alimentício, bebida, calçado, material de limpeza, eletrodoméstico, etc. E a gente está comprando bens. E aí nisso, quando a gente compra bens, a gente está adquirindo um determinado produto. Mas também quando a gente paga a passagem de um ônibus, a gente está adquirindo um serviço. Então, bens são todas as coisas palpáveis, concretas e que são produzidas para satisfazer as necessidades das pessoas. Já uma consulta médica, uma aula, a entrega de um jornal, são exemplos de serviço. Bens e serviços existem para satisfazer as necessidades dos indivíduos e resultam de algum tipo de transformação dos recursos da natureza pelos processos de produção. Então, a gente percebe que, assim, os bens e os serviços são algumas transformações. Por exemplo, eu vou lá na Bíblia, tenho um insight a partir daquela leitura, escrevo um material, mando para uma gráfica, vai para uma editora, produzo um livro. E aquele conteúdo eu transformo numa obra, você compra. E aí você paga pela minha produção intelectual e paga indiretamente também pela produção do material. Então, nisso a gente vai fazendo as coisas. É como digamos, você tem a segurança, ou deveria ter, a segurança na rua onde você passa. Por quê? Porque você é descontado pelos impostos e aí nisso o Estado remunera aquele servidor, e aquele servidor, ele protege você das ameaças à ordem pública e assim por diante. E aí, vamos lá, produção, distribuição e consumo de bens e serviços, ou seja, a vida econômica da sociedade. Então, a gente pode dizer que o ser humano, com o seu trabalho, produz bens e serviços. E aí, vivendo em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, tendo como principais atividades econômicas a produção, a distribuição, ou seja, a circulação e o consumo de bens e serviços. Assim, o conjunto de indivíduos que participa da vida econômica de uma nação é o conjunto de indivíduos que participa da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços. E aí a gente tem aquele caminho, de transformar a matéria-prima em bens, como a gente falou sobre a questão do livro, Então a gente tem a árvore, tem a celulose, tem o papel, aí você tem a tinta, que é uma produção que vem dos elementos químicos da natureza, assim por diante, tudo tal. Tem a fábrica, a industrialização, tem o operário, tem o intelectual, tem um monte de coisa e no final das contas você paga. Pronto, resolveu. E aí nesse caso a questão da energia física e mental, ou seja, a força do trabalho. E diante de uma situação, a gente tem tanto o aspecto físico, que é o que a gente mais chama de trabalho, e o aspecto mental, que muitas vezes é o que as pessoas não chamam muito de trabalho. Entretanto, é bom lembrar que o que transforma o mundo não é a força, é a ideia. Então é muito importante, quando alguém achar que pensar não é um trabalho, lembre-se disso. E a questão do processo de produção, o processo de produção é um composto de 3 elementos principais associados: trabalho, matéria-prima, instrumentos de produção, e o que seria o trabalho? Seria toda a atividade desenvolvida pelo ser humano, física ou mental. Então, toda atividade desenvolvida pelo ser humano. Pô, mas tá jogando bola. É uma atividade desenvolvida pelo ser humano. Poxa, mas ele fica usando o WhatsApp. Bem, o ambulatório onde a gente marca a consulta, a gente manda a mensagem, e eles informam dia, horário, não sei o que lá. Então, o que de repente um adolescente, talvez a Maria trabalhar assim, meu trabalho é ficar atendendo no WhatsApp, E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que toda atividade
né? Assim, por exemplo, o camarada está dando soco, quebrando o nariz do outro. Toda atividade desenvolvida pelo ser humano, ela pode ser chamada de trabalho. Seja manual, né, seja intelectual, seja os dois. Deve-se considerar que toda atividade manual implica uma atividade mental. Algumas profissões exigem do trabalhador uma atividade intelectual maior, no exemplo anterior, o arquiteto, do que outras, o operário. Todo trabalho é sempre uma combinação desses dois tipos de atividade, manual e intelectual. Sendo que a gente sabe que o arquiteto ele tem uma porcentagem muito maior do trabalho intelectual, no caso o operário, né, uma porcentagem muito maior do trabalho manual. Indo para a classificação do trabalho, nós temos, né, o trabalho qualificado, aquele que não pode ser realizado sem um grau de aprendizagem, né, o trabalho de um torneiro mecânico, por exemplo. O trabalho não qualificado pode ser realizado praticamente sem aprendizagem. Por exemplo, o trabalho de um servente de pedreiro. Talvez alguém possa até falar assim, não é bem assim. Aí o que acontece? Né? Calma, senão vou saber todo mundo aqui quem é pedreiro e quem é servente de pedreiro daqui a pouco. Então, o que acontece é que, digamos, o camarada que está desempregado, se ele for trabalhar com o cunhado, e ele não for um camarada orgulhoso, arrogante, né, presunçoso, o cunhado falar assim, faz isso, ele vai fazer isso. Agora, por exemplo, é um pouco mais complicado você pegar uma pistola, né, dar na mão de um camarada, né, o cara chegou hoje, eu quero ser polícia, beleza, toma aí a pistola, agora vamos embora. Não dá, ele tem que ter um pouco de treino, né? Então, é um tipo de situação que exige-se, né, um pouco mais de preparo. Então, é diferente, né, no caso. Claro que, obviamente, existem copeiros e copeiros. Na hora de uma festa que o diga, né, a velocidade do camarada para lavar um copo. Entretanto, uma coisa é a velocidade, outra coisa é lavar o copo. Então, o trabalho do camarada que está lavando o copo é diferente daquela pessoa que está planejando e organizando a festa. É uma coisa um pouquinho mais complicada. Claro que hoje em dia, no desemprego, todo mundo na orelhada vai fazer alguma coisa, mas dá ruim, né? Então, é importante a gente lembrar, né, de uma situação dessa. Uma coisa é você pegar um prato, colocar 4 copos e ir distribuindo. Não estou dizendo aquele malabarismo de garçom, mas você pegou 4 copos e está distribuindo. Outra coisa é você fazer uma coxinha de galinha saborosa, macia, bem temperada. Então, não sei se dá para perceber que há situações e situações. Falamos do trabalho, agora em relação à questão de matéria-prima. São elementos que no processo de produção são transformados para se constituírem num bem final. Então você tem, digamos, um determinado, vou pegar uma bala de coco. Você tem o coco, você tem o açúcar, você tem o leite condensado, você tem o papel celofane, não sei o nome daquele papel, estou dizendo celofane, a aula é minha, eu falo o que eu quiser. E aí nesse caso, por exemplo, você tem, o discurso, velho, é desse jeito. Se eu quiser mudar o passado, eu mudo o passado. É o que está acontecendo aí agora, né? Então aí nesse caso, o jornalista diz que deve ter acontecido o negócio, e aí todo mundo diz, olha lá, o jornal disse. Fazer o quê? Mas, né, em relação a esse caso, você pegou esse material e aí mexeu, tal, aquele negócio, pronto, bala de coco, foi. Então você percebe, né, que a matéria-prima é aquilo que vai ser transformado no produto final. Em relação aos recursos naturais, a gente tem, por exemplo, o coco, a gente tem a cana-de-açúcar, ou a gente tem a vaca que produz o leite e assim por diante. Agora vamos para os instrumentos de produção. Todas as coisas que direta ou indiretamente nos permitem transformar a matéria-prima num bem final são chamadas instrumentos de produção. Então, você tem algo que vai transformar algo bruto em algo acabado. E aquele produto acabado é que vai ser consumido. E dependendo do tipo de trabalho que você faz, tem a ver com o valor que você vai dar. É como, digamos, suponhamos, né, que eu, né, e um ex-policial do BOPE
façamos o mesmo curso do mesmo período, né, de segurança, por exemplo, para tirar a ata, né? Eu não entendo de legislação, eu acho que um cara desse nem precisa disso, mas agora tô dizendo, se a gente entrasse na mesma fila para fazer o curso no mesmo período de tempo, a gente estaria tendo as mesmas aulas, o mesmo professor, o mesmo treinamento, mas o produto acabado de segurança, quem seria a mão de obra mais cara, eu ou o ex-policial do BOP? Entende como é que é o negócio? Então, aí tem gente que é contra o capitalismo, mas faz parte, né? Porque se não fosse assim, os dois iam custar a mesma coisa. Aí o que o camarada pensa? Não adianta eu me esforçar. Eu me esforçar vai dar na mesma, né? Com todo respeito aos socialistas de iPhone, tá bom? Desculpa aí. E aí nesse caso, né, a respeito desse assunto, perdão, até eu lembrei, naquele dia eu falei, tomara que acabe, naquele dia eu falei, tomara que acabe o período eleitoral, teve um camarada que não digitou lá no vídeo, e não era aluno não, Bolsonaro 17, eu falei, meu Deus do céu, tem que ter cuidado no que eu falo, vai que aparece, né, um socialista modinha aí, né, deixa isso quieto. E aí nesse caso, né, em relação a isso aqui, né, não, eu não fiz campanha, gente, pelo amor de Deus, o Haddad é 13, pelo amor de Deus, né, então nesse caso, né, eu falei de um cara que falou um negócio, vamos olhar por horário? Isso, é 42, vamos lá, e aí nesse caso, né, o instrumento de produção, ele serve para essa transformação, daí onde vem as máquinas e os equipamentos, que são os meios de produção. Então, diante disso daí, a gente observa, né, que os instrumentos de produção, eles acabam fazendo com que algo aconteça. Daí junta a matéria-prima, né, e os instrumentos de produção, aí a gente tem o quê? Os meios, né, de produção. Deixa eu ver aqui, a gente não vai poder concluir, então na semana que vem a gente vai falar sobre os principais modos de produção, né, que está no capítulo 6. Aí para a gente fechar aqui, né, o trabalho e o meio de produção são forças produtivas. Então toda empresa combina em seu processo produtivo o trabalho e os meios de produção, né? Então, digamos, você é o trabalhador, o dono da empresa é o camarada que tem os meios de produção. E aí, nesse caso, isso faz com que hajam as forças produtivas. Uma empresa, ela tem como força produtiva você como o operário, né? E o meio de produção, que é o equipamento e a matéria-prima. E aí, nisso, as forças produtivas, elas se alteram ao longo da história. Até meados do século XVIII, a produção era feita com o uso de instrumentos simples, acionados por força humana, por tração animal e pela energia proveniente da água ou do vento. Com a Revolução Industrial, século XVIII, foram inventadas as máquinas e passou-se a usar o vapor e a eletricidade como fontes de energia. Alteraram-se, portanto, os meios de produção e também as técnicas de trabalho. Houve uma profunda mudança nas forças produtivas. No processo moderno de produção, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital para se converterem em agentes de sua acumulação. Consequentemente, mudou o modo de inserção dos cientistas e técnicos na sociedade. Tornam-se agentes econômicos diretos. E a força capitalista encontra-se no monopólio dos conhecimentos e da informação. Então, por exemplo, hoje, o que acontece? Estou eu aqui produzindo esse conteúdo. Aí, nisso, alguém, de repente, por algum motivo, encontra isso aqui e começa a assistir. E passa para alguém, passa para alguém, passa para alguém. Meu vídeo está monetizado e aí, nisso, o que acontece? Daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro simplesmente com um trabalho intelectual. Então, até mesmo uma informação. Digamos que, de repente, você, como ex-militar, vai dar uma consultoria, vai dar um treinamento, vai dar dica como a pessoa pode evitar de ser assaltada. Pronto, você botou um negócio desse no YouTube, olha a dica aí, entendeu? Como evitar assalto. Aí um monte de gente desesperado para não ser assaltado vai receber algumas dicas, né? E assim por diante. E aí, né, a gente, peço só a paciência de vocês, né? Poucos parágrafos aqui agora para a gente fechar a relação de produção.
Para produzir os bens e serviços de que necessitam, os indivíduos estabelecem relações uns com os outros. No processo produtivo, as pessoas estão ligadas entre si e dependem umas das outras. O trabalho é um ato social, no sentido de que é realizado na sociedade. Até o mesmo home office, tá? Que você está trabalhando em casa. As relações que se estabelecem entre os seres humanos na produção, na troca e na distribuição dos bens e serviços são chamadas relações de produção. As relações de produção existem em todos os processos de produção, de uma maneira especial entre os proprietários dos meios de produção de um lado e os trabalhadores de outro. São essas relações de produção que caracterizam o capitalismo, né? Então é aquele caso, né? A Elisângela, ela é dona da pastelaria. E o Marcelo não é dono da pastelaria. O Marcelo é um duro, largado, né? Que está precisando de um dinheiro para levar a namorada para o cinema. Então o que acontece? A Elisângela faz um acordo com o Marcelo. Olha, eu troco o meu dinheiro por tempo e energia da sua vida. E aí o Marcelo pega tempo e energia e emprega. E aí nisso a força de trabalho do Marcelo, né, junta com os meios de produção da Elisângela, e aí nisso a Elisângela consegue vender pastel para mim, e quando eu pago o pastel para a Elisângela, ela tira dinheiro para repor meios de produção e dá o dinheiro para o Marcelo, que vai poder levar a namorada para o cinema, que se não leva, deveria levar, tá bom? Mesmo que a gente tenha Netflix, é um pouco de romantismo. E aí, no Brasil colonial, por exemplo, o trabalho era praticamente todo realizado por escravos. Os senhores eram donos do meio de produção e também dos escravos. As relações de produção predominantes eram, portanto, relações escravistas. Hoje, praticamente, todo o trabalho é realizado por trabalhadores assalariados. Hoje não existe escravidão, ok, pessoal? Os meios de produção são propriedades de empresas particulares. Portanto, pode-se afirmar que o elemento que determina a organização e o funcionamento da sociedade e que caracteriza um dos diferentes tipos de sociedade são as relações de produção. São essas relações que nos permitem distinguir um tipo de sociedade de outro. Daí onde a gente vai falar na semana que vem sobre o socialismo e o capitalismo enquanto modos de produção. Claro que a gente também vai falar de escravatura, feudalismo e assim por diante. Mas como a onda é falar de capitalismo e de socialismo sem saber bodegas, né? Então a gente vai estar dando essa ênfase aí, tá legal? Grande abraço, boa semana, bom final de semana.